Então, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez outro texto que muitos gostam de usar, né, para fundamentar a ignorância. Estamos falando de 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 6 especificamente. Está aqui na tela se você quiser ver. E eu vou ler aqui para você nos originais em grego koiné, que é como foi escrito o Novo Testamento. Então vamos lá. Aqui, para você ter uma noção, né, eu tenho os textos. Só para você ver como que é, né? Como eu mencionei. Mas eu vou ler aqui para você. Olha só. Então, eu já vou ler meio que direto aqui no grego, tá? Original. Então, o texto ele diz assim, ó. O qual também nos capacitou, né, como ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então muitos usam esse versículo, muitos, e eu não digo poucos, muitos, se fundamentam nesse texto isolado para dizer: não precisa estudar. A letra mata, irmão. Irmão. Não é irmão, ele é irmão, a maioria, né? O Espírito é que vivifica. Não precisa estudar a Bíblia, não. O Espírito dá reveladura. Então a gente não precisa estudar as Escrituras. Basta falar qualquer coisa e dizer que é o Espírito. Acredite se quiser, tem pessoas que falam assim e que agem assim e que pregam assim e pior, pasme, que ensinam outras pessoas a fazer a mesma coisa. Agora, a pergunta é, realmente esse texto ele está falando sobre não estudar a Escritura? Ele está falando para você só se basear em Espírito, 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 e sabe-se lá que Espírito é esse? Falar qualquer coisa que vem do próprio achismo? Né? Ensinar qualquer coisa? Óbvio que não. Então, vamos ler o contexto? Porque não adianta você isolar um versículo. Texto isolado é pretexto para heresia. Olha só, no original aqui você já começa vendo que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que nós somos cartas vivas. Começamos novamente aí, ó, a recomendar a nós mesmos, né? Ele fala assim, que não precisa de carta. A carta sois vós, inscrita em nossos corações, conhecida e lida por todas as pessoas, sendo manifestos que sois carta do Messias ministrada por nós, inscrita. Não, está inscrita aqui, tá no original em grego. Só deixa eu ver um negócio no português, como é que está aqui. Verso 3. Produzida, está na tradução, e no grego está inscrita. Interessante, né? Não com tinta, mas com o Espírito do Pai, né? do Criador, do Pai vivente. Não em tábuas de pedra, aqui já começa a comparação, mas em tábuas de carne nos corações. Porque a justificação e regeneração se dá internamente no eleito, na pessoa. Então, esta vivificação interna, tá? Você nasce de novo. Por isso está falando isso. Verso 4. E uma tal confiança temos por meio do Messias para com o Pai. Não que de nós mesmos somos capazes de pensar em algo como de nós mesmos. Assim, eu estou lendo literal no grego, tá? Mas a nossa capacidade vem do Pai.
Olha que interessante, ele está falando aqui da graça. Ele está falando que não somos nada, não conseguimos fazer nada de bom. Não conseguimos nos salvar por conta própria. Está falando aqui, ó, que tudo vem do Pai. Se um dia você foi salvo, foi o Pai que te escolheu, o Pai que deu a fé para você crer e o Pai que fez você se arrepender e crer. É o que o texto está dizendo. Isso se chama graça. Ao contrário do que dizem alguns arminianos que defendem, o cunhas e dentes, a salvação por méritos próprios, dizendo assim, não, ele capacitou a todos com uma graça preveniente, e então eu é que escolho crer, eu é que escolho me arrepender, eu é que busco o Criador se eu quiser, eu é que escolho ele se eu quiser. Isso é salvação por méritos. Esses são os que defendem livre-arbítrio. Livre-arbítrio humano. Tá vendo onde é que vai chegar isso? Bom, já fiz muito vídeo aqui sobre livre-arbítrio, inclusive já refutei o livre-arbítrio do início ao fim, sem chance de escapatória, né? Procure nos meus vídeos aí sobre salvação, você vai encontrar lá, Romulo Braskin, livre-arbítrio, você vai encontrar isso aí, tá? Então, voltando. Agora entra o verso 6, o qual também capacitou a nós como ministros de nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Letra, aqui está grammatós, da letra é grammatós, né? Só letra apenas é grama, ok? Daí originou essa palavra gramática, tá? Mas do Espírito. Aí que vem o trecho que eles gostam de usar para não precisar estudar, né? Aí fala assim, pois a letra mata, aqui no original grego está apkotenei, mas o Espírito vivifica. Espírito pneuma, né? Ditó, mas o pneuma, que é Espírito, vivifica. Zopoi, vivifica. Então, o que eles falam? A letra mata, irmão. No original grego aqui, essa palavra mata que eu falei antes, significa realmente destruir ou matar. Mas que letra está falando aqui que mata? Qual letra mata? Que a parte principal do texto é essa, a letra mata. Que letra é essa? Você vai encontrar essa letra no próximo versículo. Versículo 7. Mas se o ministério da morte aqui, thanatu. Morte é thanatu. Tá? Então, mas se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se mostrou em glória a ponto de não poderem os filhos de Israel fitar no rosto de Moisés por causa da glória do rosto dele, a que se desvanecia. Verso 8, como não muito mais o ministério do Espírito será em glória? É uma pergunta. Verso 9, pois seu ministério da condenação, catacrisios, condenação, né? Houve glória muito mais, é abundante, é muito mais glória, né? Aliás, houve glória no ministério da condenação, olha só, como se o ministério da condenação, lá daquela época. Houve glória, que glória? A glória que os filhos de Israel viram em Moisés, quando ele estava lá no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, as pedras, os 10 mandamentos. Está falando que a letra é os 10 mandamentos. Tá? Estava descendo, e se você ler em Êxodo, você vai ver que quando Moisés estava descendo, os filhos de Israel não podiam olhar nos olhos dele. Né? Não podiam olhar, aliás, para o rosto de Moisés, porque ele ficou lá 40 dias, né? E 40 noites com o Criador. Interessante isso. Então, o rosto de Moisés estava resplandecente.
ao ponto de não poderem olhar para o rosto dele, de tanto brilho que tinha. Então, ele continua. Muito mais é abundante o ministério da justificação, olha o que eu falei antes, em glória. Só até aqui já está bom. O que ele está falando, eu li tudo no original grego, tá? O que ele está falando é que a letra que mata são aqueles mandamentos que não só se referem a essa lei dos 10 mandamentos, mas outras ordenanças cerimoniais de Moisés. Porque o que acontece? Outras passagens da Escritura, por exemplo, em Romanos, mostra o apóstolo Paulo falando que quando ele conheceu a lei, o pecado manifestou. Ele também conheceu o pecado, porque a lei dizia, não cobiçarás. Então quando você cobiça, você pecou porque você desobedeceu a lei. E quando você desobedece a lei, biblicamente, você morre. Ou seja, você é passível e merecedor da condenação, Romanos 6:23, Romanos 3:23, porque o salário do pecado é morte. Você conhece a lei, você conheceu o pecado, merecedor da condenação, da morte. Por isso a letra mata. Ou seja, a letra, para você entender, 10 mandamentos. Letra, não roubarás, não cobiçarás, não matarás, não terás outros deuses diante de mim. Você desobedeceu um desses mandamentos, você pecou, morreu. Por isso a letra mata. É isso que o texto quer dizer. Porque a letra mata. O que vivifica o Espírito? O que é o Espírito? É o Evangelho. Né? O Messias vem com a justificação. Você é justificado, então você é vivificado. Então você nasce de novo. Isso vivifica porque a letra já matou. Todos pecaram, Romanos 3:23. Então todos desobedeceram aquela lei. Por isso todos morreram. Romanos 5 vai falar também. Por um pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então letra aqui não é escritura. Letra aqui não é você deixar de estudar a Bíblia e outros assuntos. Letra aqui era a lei. A lei que manifesta o seu pecado. O que vem perdoar o seu pecado? O Evangelho, o Messias. A graça, o Espírito que vivifica. Então a comparação é essa. Não é você assim, não precisa estudar porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu vou revelar, vou sair revelando, vou sair pregando porque não precisa estudar nada, nunca li a Bíblia toda, mas já sou pastor. Quanta heresia, pessoal. Não. É a lei que dizia não cobiçarás, não matarás. Essa mata. Só que é impossível você ser justificado sem você conhecer a lei. Porque para você ser justificado, você tem que cometer um erro, você tem que pecar, você tem que desobedecer. O que você desobedece? A lei. Então, o Messias vem e traz um novo mandamento vos dou, ele fala. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E é meu Criador acima de todas as coisas. Cumpriu esses 2 mandamentos, cumpriu a lei. Mas só consegue cumprir isso quem é justificado, quem é eleito, quem foi salvo e regenerado, perdoado. Não é qualquer pessoa. Então existe um processo. E as pessoas isolam esse texto aqui. Isolam para dizer, não precisa estudar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Então assim, o contexto é esse, você nunca pode isolar um versículo, você tem que pegar todo o contexto e analisar. E ver do que está falando. E que letra é essa? A lei antiga. Que
que também não significa que você não deve obedecê-la. Porque do contrário, vamos sair cobiçando todo mundo, vamos sair matando todo mundo, vamos sair roubando todo mundo. A lei não está lá. O fato é que o apóstolo Paulo está querendo dizer que a lei mata, porque através da lei manifesta o seu pecado, e o pecado é a transgressão da lei, e a transgressão da lei leva à morte, à condenação. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Aí o verso continua, mas o dom gratuito, presente gratuito do Criador é a vida eterna. Pela graça, mediante a fé. Então é muita coisa, né, pessoal? Mas assim, explicando esse texto, acho que já deu para entender, né? Eu poderia falar muito mais coisa aqui sobre isso. Para o vídeo não ficar com 49 minutos, já deu, né? Então assim, pessoal, o contexto é esse. Pode estudar, tá? Inclusive é aconselhável estudar, porque senão você vai dizer um monte de heresia, ensinar as pessoas coisas extremamente equivocadas, né? Então é muito até assim, ó, simples quando você pega o contexto e analisa, que interessante, assim, ó, tem ligação com Moisés, a letra, e o que o Moisés recebeu quando os olhos dos filhos de Israel não podiam ver o rosto dele? As pedras da lei. E agora ele gravou essa lei nos corações, né? Ele disse isso nos versículos anteriores, que vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então as pessoas são cartas vivas, né? Os eleitos, né? Os eleitos. Quem foi já regenerado. Ele fala que estando já manifestos como carta do Messias, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Pai vivente, não em tábuas de pedra, não nos 10 mandamentos, naquela lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Essa é a comparação. Letra aqui não é você deixar de estudar a Escritura. Era simplesmente a lei que manifestava o pecado e que então, matava, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o Messias. Ninguém conseguiu obedecer toda a lei, apenas o Messias. Por isso que a lei matava, a letra matava, esta letra escrita em tábua e não a Escritura no geral. Tá entendendo? Você tem que entender essas separações para compreender o Evangelho. Ok? Acho que ficou bem claro, né? Então, hoje o eleito justificado, a pessoa que ouve o Evangelho, se arrepende e crê, é justificada, ela então é vivificada pelo Espírito. Isso que ele quer dizer aqui, que o Espírito vivifica. Para você ser vivificado, todo eleito, para você ser salvo, você tem que ser vivificado. Você só pode ser vivificado se você morrer, só que você já nasce morto. Porque você já nasce transgressor da lei. Entendeu? Logo, este é o significado. A letra, ela veio para manifestar o pecado. Sem lei inicial, você não teria justificação, logo também não teria salvação. Tudo foi planejado para a glória do Criador, em salvar quem não merece, entenda isso. Nisso consiste a sua vida e o mundo. Glorificar o Pai. Perdoando quem não merece, salvando quem não merece. Canal no YouTube, canal do Marasquim, Rômulo Marasquim e Firmeza da Verdade. Insta, Face e Telegram, me procure lá, Rômulo Marasquim. O Telegram com mais de 60 mil inscritos, é o verdadeiro. Os outros são fake. Não são meus. E-mail para contato, marasquimromulo@gmail.com. Compartilhe esse vídeo, deixa um like, grande abraço e fique na paz.